Trabalho sobre força magnética e o espectrômetro de massa. Ana Carolina foi responsável pela criação dos slides, eu, Samuel, por gravar e editar o vídeo e ambos pela idealização do trabalho. Campo magnético. Introdução. Magnetismo é a denominação dada aos estudos dos fenômenos relacionados com as propriedades dos ímãs. Os primeiros fenômenos magnéticos foram observados na Grécia Antiga, em uma cidade chamada Magnésia. Os primeiros estudos realizados nessa área foram feitos no século VI a.C., por Tales de Mileto, que observou a capacidade de algumas pedrinhas, que hoje são chamadas de magnetita, de atraírem umas às outras e também ao ferro. Os estudos sobre o magnetismo somente ganharam força a partir do século VIII, quando alguns trabalhos e observações foram feitas sobre a eletricidade e o magnetismo, que ainda eram considerados fenômenos completamente distintos. Os estudos experimentais na área foram feitos pelos europeus. Pierre Pellerin de Maricourt, em 1269, descreveu uma grande quantidade de experimentos sobre magnetismo. Deve-se a ele as denominações Polo Norte e Polo Sul, as extremidades do ímã, bem como a descoberta de que a agulha da bússola apontava exatamente para o norte geográfico da Terra. A grande revolução dos estudos do magnetismo foi feita por Ørsted em 1820. Ele descobriu que fenômenos elétricos e magnéticos eram interrelacionados. De acordo com essa teoria, denominada eletromagnetismo, cargas elétricas em movimento geram campo magnético, e campo magnético em movimento gera corrente elétrica. Esses estudos foram finalizados por Maxwell, que estabeleceu bases teóricas sólidas sobre a relação entre o campo elétrico e o campo magnético, ou seja, as ondas eletromagnéticas. Força magnética. Quando temos um campo magnético B e uma partícula se movendo a uma velocidade v, o vetor força magnética será perpendicular a esses dois vetores. Regra da mão direita. Ou seja, ao estender a mão direita, os 4 dedos apontam pela direção do campo magnético, o polegar levantado aponta pela direção da velocidade e a palma da mão apontará pelo sentido da força magnética. O módulo dessa força será dado por Q vezes V vezes B vezes seno θ, onde Q é a carga da partícula, V a sua velocidade, B o módulo do campo elétrico e seno θ o seno do ângulo entre o campo elétrico e a velocidade da partícula. Problema do espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa de Bainbridge separa íons de mesma velocidade. Depois de passar pelas fendas S1 e S2, os íons encontram um seletor de velocidade formado por campo elétrico E e magnético B. Como há a presença de um campo elétrico e de um campo magnético, as partículas irão manter esse movimento inalterado apenas se a força resultante sobre eles for nula, isto é, a força magnética for igual à força elétrica. Sabendo que a força elétrica é igual a carga vezes módulo do campo elétrico e a força magnética é igual a carga vezes velocidade vezes módulo do campo magnético, igualamos as duas equações, cortamos o valor da carga e isolamos a velocidade, obtendo assim campo elétrico sobre campo magnético. Ao entrar na segunda região, com campo magnético P0, que é perpendicular à velocidade das cargas e possui o sentido entrando na tela, é necessário usar a mão direita para determinar a força magnética. Sendo assim, apontam-se os dedos para a tela, o polegar para baixo e a palma da mão estará para a direita, perpendicular à velocidade. Essa força é equivalente à força centrípeta, pois altera o sentido e a direção da trajetória e aponta para o centro do círculo. Logo, podemos igualar as fórmulas de força centrípeta e força magnética. Depois, substituímos o valor de velocidade da partícula pela expressão já encontrada antes, que é V é igual a E sobre B. Sendo assim, obtemos massa da partícula sobre módulo da carga é igual a módulo do campo magnético vezes raio vezes campo magnético inicial sobre campo elétrico. Equipamentos que necessitam de que haja um desvio na trajetória de elétrons utilizam uma tecnologia semelhante à do espectrômetro de massa, como, por exemplo, tubos de imagem. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigado pela atenção.